abençoe a todos. Seja muito bem-vindo no canal dos Dons Espirituais. Hoje nós estamos em um horário especial, 12h30. Eu queria que esse assunto que nós vamos ministrar aqui, ele venha beneficiar, abençoar a vida de muitas e muitas pessoas. E depois de eu ministrar essa palavra, eu estarei orando por batismo no Espírito Santo, para que pessoas que não são batizadas no Espírito Santo recebam esse dom maravilhoso que é o falar em línguas. Algumas pessoas não imaginam, mas o que está por detrás da oração em línguas é algo sobrenatural. Quando o Senhor nos deu esse dom, porque esse dom ele é da igreja, ele pertence à igreja. Ele não foi dado apenas para você cansar as suas cordas vocais ou para você dizer que ora em línguas. Na verdade, existe todo um propósito por trás e o mais lindo disso é que a oração em línguas é um dos meios de Deus de nos edificarmos. Então, eu creio e quero falar para vocês aqui de pelo menos 3 benefícios. Eu poderia aqui enumerar muito mais, mas eu quero falar de pelo menos 3 benefícios da oração em línguas. E como essa oração mudou a minha vida. Porque, para quem não sabe, eu me converti em uma igreja muito conservadora. E nessa igreja que eu me converti, eu fui muito agradecido por Deus pelo tempo que eu estive lá. Só que chegou um tempo que eu precisei crescer, que eu queria conhecer o sobrenatural de Deus. E digo mais, conhecer o sobrenatural, o transcendental, é a busca de todo ser humano. Só que alguns buscam em lugares errados, sendo que o nosso Deus é um Deus sobrenatural. E a oração em línguas, ela vai facilitar para que você entre nesse lugar sobrenatural em Deus. Amém? Então, te prepara aí, porque nós vamos falar de coisa profunda hoje. Nós vamos falar de algo muito maravilhoso e depois também vou dar direções proféticas a todos aí que estão ao vivo. Então, peço que você que está aí conosco, que você curta esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e participe não apenas das lives proféticas, mas das orações também, que nós temos feito às 6 da manhã e às 19 horas. Tá? Deus colocou no nosso coração esse propósito de interceder, de orar pela vida das pessoas, e muita gente está conhecendo Jesus, muita gente está sendo tocada por Deus através dessas orações. Então, eu quero começar aqui com três chaves da oração em línguas, tá? 3 propósitos, 3 benefícios, podemos dizer assim. Quando você ora em línguas, de acordo com Romanos capítulo 8, vamos lá, você já vai entender o que eu vou falar. 8, 26 ao 28 diz assim: do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você só receberá de Deus aquilo que ele lhe revelar. Ou seja, não há nada que o homem receba de Deus se não for por revelação. Porque senão, tudo que o homem vai receber de conhecimento de outros homens ou de direção de outros homens é muitas vezes uma revelação que vai ajudá-lo no dia a dia. No entanto, existe um crescimento espiritual que só vai acontecer na nossa vida a partir do momento que Deus nos revelar. A partir do momento que
o Espírito nos revelar. E isso acontece na oração em línguas. Na oração em línguas, a pessoa ela recebe revelações de Deus, recebe revelações no seu espírito, no seu entendimento. Existe uma ampliação das coisas de Deus quando ela ora em línguas. E uma outra coisa, a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. O que é fraqueza? Fraqueza é um lugar que você não venceu ainda. Fraqueza é uma área da sua vida que não houve uma vitória plena, não houve uma vitória completa. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajudará em nossas fraquezas. Ou seja, além de ele lhe revelar aonde você tem que mudar, aonde você tem que caminhar, ele também irá libertar você de pecados de estimação, pecados que você guarda com você, falhas que você tem, talvez no seu caráter, ou até mesmo curas que você precisa no seu interior. Então, você só cresce à medida que Deus te revela. E o lugar da revelação é através da oração em línguas. A segunda coisa, o segundo benefício, é que você edifica a si mesmo. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, quando eu oro em línguas, eu estou construindo algo dentro de mim, algo que os homens não estão enxergando, mas algo está sendo levantado, erguido dentro de mim. Uma construção, ela começa pela base e vai até o destino dela. Quando você começa a orar em línguas, você está construindo dentro de você uma fortaleza espiritual que os olhos humanos não enxergam. Mas você vai perceber essa fortaleza espiritual dentro de você nos dias maus, nos dias de dificuldade, porque esta fortaleza interior que está sendo levantada através do exercício da oração em línguas. Então você está lá, choramandará, coramandará. Você não está entendendo o que você está falando, mas algo está sendo construído em você. Deus está erguendo um poderoso edifício dentro de você. E esse edifício é construído por coisas espirituais. Está deixando você mais forte. Você pode não ter a profundidade de um homem que está há 30 anos dentro da igreja, ou o conhecimento de um homem que está há 30 anos dentro de uma igreja. Mas se você ora em línguas e ele não, você está mais forte do que ele. Porque a oração em línguas vai produzindo algo em nós, uma construção do Espírito, vai trazendo ao redor de nós uma fortaleza invisível. Você vai se edificando, Deus vai construindo em você algo maior do que você imagina, do que você pode pensar. Terceiro benefício, em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 2, diz assim: porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. A Bíblia diz que quem ora em línguas fala mistérios. Ou seja, a pessoa que ora em línguas, ela está orando segundo Deus. É o próprio Deus orando através dela. O diabo, quando ele sabe algo a nosso respeito, ele sabe pelas conversas e por percepções do que está se movimentando na sua vida ou a direção que você está tomando. Agora, ele não tem como entender os mistérios que você fala com Deus. Você sabe que existe algumas redes sociais que nós usamos que elas têm criptografia. Ou seja, por mais que alguém queira ver a mensagem que a gente manda, não tem como ver, porque a mensagem ela é criptografada. Mas
por trás daqueles códigos, todos aqueles códigos, tem uma mensagem, tem uma informação que foi passada para outra pessoa. Ou seja, quando nós oramos em línguas, nós falamos como se fosse em criptografia, aonde Deus, ele ouve. Deus, ele entende o que você está falando. Você pode não entender, mas Deus está intercedendo por você. E uma coisa interessante acontece, quando você ora em línguas, aquela fraqueza que você tinha, ela começa a se render a Deus, e das duas uma. Ou você vai continuar orando, e aquela fraqueza ela vai se render a Deus, porque não tem como a fraqueza ela permanecer diante de Deus, ou ela se rende, ou você mata ela, conquista aquela área, ou você sai da presença de Deus, sai do lugar que Deus está. E tenha certeza que quando você se rende em oração em línguas, as suas fraquezas elas começam a ser dominadas por Deus. As suas fraquezas elas se rendem a Deus, elas são dominadas pela presença de Deus na sua vida. Por isso é tão importante você render-se a Deus, você render-se em oração em línguas, em edificação no Espírito. Teve coisas que eu descobri no meu chamado através da oração em línguas. Esse é um dos mistérios da oração em línguas. A oração em línguas, ela vai fazer você encontrar o seu lugar dentro do corpo de Cristo. Muitas vezes as pessoas, elas buscam compreender qual é o chamado delas, qual é o lugar delas no corpo de Cristo, qual é a vontade de Deus para elas no corpo de Cristo. Mas quando você ora em línguas, a mente do Espírito começa a ser transferida para dentro de você. E essa mente do Espírito vai mostrar a você qual que é a sua função dentro do corpo de Cristo. Através da oração em línguas, eu descobri a minha função. Eu descobri para que Deus iria me usar dentro do corpo de Cristo. Quando você conhece, tem o entendimento da sua função dentro do corpo de Cristo, você já tem um destino a seguir. E você sabe que dali para frente, você só tem que se edificar e agregar tanto valores ao seu chamado, quanto a presença de Deus para dentro do seu chamado. Porque você já sabe como exercitar ou desenvolver o chamado de Deus na sua vida. É por isso que a oração em línguas, ela vai trazer uma clareza sobrenatural para a tua vida em relação às coisas de Deus. Amém? A oração em línguas, ela vai trazer a você o seu destino profético, a sua função profética dentro do corpo de Cristo. Porque o Espírito irá ajudar você a compreender. É por isso que nesse relacionamento com o Espírito Santo, muitas coisas maravilhosas vão acontecer. Nessa caminhada com o Espírito Santo, ele vai ministrar a você. E você passa a ter ideias criativas, inspirações, porque o Espírito está comunicando a você. Você pode não entender o que você está falando com Deus, mas Deus está entendendo a sua intercessão, porque é o Espírito intercedendo por você e ao mesmo tempo está sendo comunicado a você algo sobrenatural. É por isso que todos nós precisamos buscar esse dom de línguas. Se você ainda não ora em línguas, eu lhe aconselho a orar em línguas, eu lhe aconselho a falar com Deus. E um detalhe, as pessoas pensam assim, puxa, para mim orar em línguas eu tenho que sentir a presença de Deus, né, profeta? Não, porque a oração em línguas é uma operação de fé. A operação em línguas não é uma operação por aquilo que eu sinto, é uma operação por fé. Ou seja, eu me movo por fé. Amém? Eu oro porque creio que estou sendo edificado. E depois de um tempo você sabe que Deus edificou você, que Deus construiu algo em você. Eu entendi uma coisa, não é que eu me tornei insensível com algumas coisas ao meu redor, mas é que Deus tirou todo o vitimismo que existia dentro de mim.
sabe? Deus tirou toda a ferida que havia dentro de mim e me fez um homem forte, não por minha própria capacidade, mas por aquilo que foi construído pelo Espírito dentro de mim. É isso que vai acontecer com você. Quando você orar em línguas e exercitar pela fé, você não vai se tornar uma pessoa insensível, mas você vai chegar à maturidade que Deus tem para a sua vida. É como eu disse, algumas pessoas têm muito conhecimento, ficam anos dentro da igreja, mas nunca tiveram uma profundidade em Deus, um conhecimento de Deus. E um detalhe importante da oração em línguas também, quando você ora em línguas, você sabe aonde Deus está na sua vida. Quando você lê a Bíblia e muitas vezes você ouve alguém pregar, você consegue entender aonde Deus esteve. Ou seja, Deus esteve com Abraão, Deus esteve com Isaac, Deus esteve com Jacó, mas agora Deus está aqui na minha vida. Deus está dentro de mim. Quando eu me movo para orar por alguém, Deus se move comigo. Essa é a revelação que eu tenho agora de Deus. Quando eu interpreto um sonho, eu sei que Deus me capacitou para isso, me habilitou, me deu essa função dentro do corpo de Cristo. Você consegue entender essas gloriosas revelações e mistérios de Deus? É algo realmente maravilhoso. Amém? Eu quero agora dar algumas direções proféticas. Primeiro, quero mostrar uma coisa para você. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu mostrar para você aqui. Nós temos algumas coisas que Deus tem nos abençoado muito. Esse aqui são os nossos livros. Olha só que bonito. Esse aqui é o livro da minha esposa, Marcas da Alma. Um livro de cura interior e libertação. Vai te abençoar muito. O livro Passos para uma Vida Espiritual Plena, um livro que vai ensinar para você o beabá da fé, você que está começando agora na fé. O livro Direções Especiais, deixa eu botar aqui, Direções Especiais para a sua vida, é um livro de sabedoria. O livro Profeta dos Sonhos, fala do discernimento dos sonhos. Profetas do Fogo, que eu conto o destravar do meu ministério, fala um pouco da oração em línguas aqui também. E o livro Profeta das Visões, que é o meu lançamento. Aqui, tá olhando? Bom, se você quiser que nós mandemos todos esses livros para você, 0 Operadora 55 996 11 32 80. DDD 55 996 11 32 80.